Agora vamos aqui para a palavra de Deus. Eu queria abrir para vocês Efésios capítulo 3 e capítulo 4, versículo 27. Efésios, carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Capítulo 4, versículo 27. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Não dê, meu irmãozinho. E às vezes o homem de Deus, a pessoa de Deus, dá lugar ao diabo. Eu falei hoje sobre um homem de Deus chamado Demas. Esse homem é exaltado por Paulo nas suas viagens, que era companheiro de Paulo na evangelização, ele era companheiro de Paulo nas pregações e tudo, mas um dia ele deu lugar, e às vezes nós damos, porque nem sempre o diabo vem de chifre com garfo na mão. Às vezes vêm as propostas, vão surgindo as coisas, nós não percebemos que é o diabo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, lá na frente agora, capítulo 4, versículo 10. Segunda a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Às vezes nós damos lugar assim. O presente século oferece muita coisa. Por exemplo, eu falei a lei do divórcio. No nosso país, não existia essa lei. Essa lei foi concedida durante um período muito pequeno, na época de Vargas, e logo foi tirada. Depois veio um senador, Nelson Carneiro, e trouxe. E acabou virando uma lei. Então foi permitido. Só que ela foi sendo, vamos dizer assim, atualizada. Ou ela foi sendo endemoniada. Porque hoje o homem casa, descasa quantas vezes ele quiser. É comum você ouvir falar a pessoa que está no 5º casamento, no 6º casamento, mas casado mesmo, de papel mesmo. Esse casa. E porque para o chamado mundo jurídico, muitos consideram o casamento um contrato, não é verdade? O casamento é um contrato, tanto que alguns nem casam, eles fazem um contrato mesmo. Mas a Bíblia não fala que o casamento é um contrato, não. A Bíblia fala que o casamento é um voto. E o voto é melhor que você não vote, do que vote e não cumpra. Mas o presente século oferece isso. E aí o cristão vai, ele ama o presente século e acha que pode. E começa então, cristão, um Demas da vida, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entra, vamos dizer assim, no presente século, no que oferece o presente século, e começa a casar, descasar, e está perdendo, está dando lugar ao diabo. Muita gente está assim. Nós temos um caso na Bíblia, que vocês conhecem, no livro de Jó. Primeiro vamos entender, o Jó está antes de Salmos, é o livro de Jó. Capítulo 1, versículo 1. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse homem cheio de qualidade, que o próprio Deus reafirma isso aqui. Um homem cheio de qualidade, cheio de virtude. Mas nós sabemos que o Jó, ele perdeu tudo, pessoal. Nós sabemos que o diabo entrou na vida dele, tirou dele a família, tirou dele os bens, e se você acha que é pouco, colocou doença do alto da cabeça à planta dos pés. Mas o Jó, entenda, ele, vamos assim, na sua busca, ele conseguiu entender o que tinha acontecido. Jó 3:25. O que ele diz? Porque o que eu temia, me veio, e o que eu receava, me aconteceu. Amigo, não dê lugar ao diabo. O Senhor Deus fala com Paulo, lá em Timóteo mesmo, onde você estava antes, na 2 a Timóteo 1:7, que Deus não nos deu espírito de medo. Então, o medo é um espírito, que o cristão, às vezes, dá lugar na vida dele. Assim como você não aceitaria o adultério, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, parece uma pessoa na sua mente, até fora Satanás. Eu sou morto por pecado. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, nem pensamento aceita. Tem até ódio daquilo ali. Deus, Jesus, não quero isso não, sou do Senhor. A mesma coisa é o medo, você sentiu. Mas o caso é que nós não conseguimos, porque o diabo nos consegue tirar do caminho da fé. Ele nos consegue nos colocar no caminho, vamos dizer assim, da razão, dos sentimentos, das emoções, e nós perdemos. Na segunda carta a Timóteo, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, olha o que Deus diz. Você conhece bastante, só quero ler para você. Isso aqui é a introdução, que eu divido agora a mensagem em duas partes.
Daqui a pouco vai... Cadê o Fernando? Foi arrebatado? O Fernando está ficando velhinho, coitado. Não vai ficar muito tempo, não. Está velhinho já. 2 Coríntios... Mas pode deixar ele, pode deixar, irmão. Pode deixar, manda lá para deixar. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. O que é isso? Eu ando por aquilo que Deus diz, não por aquilo que eu vejo, nem por aquilo que eu sinto. Eu sinto medo, eu tenho explicado aqui direto. Eu sinto medo, mas eu não confesso medo. Eu confesso aquilo que creio. A Bíblia diz que a boca fala do que a mente está cheia? O coração está cheio. No meu coração tem a palavra que diz que Deus não me deu o espírito de medo. Então o medo está amaldiçoado em nome de Jesus. Mesmo sentindo, eu não vou confessá-lo. Meu irmão, não dê lugar ao diabo. A mesma coisa é agora, estamos enfrentando a pandemia. Então eu começo a sentir os sintomas, entenda, seja a garganta doendo, a febre. Agora estava lendo, os Estados Unidos ampliou. A pessoa às vezes tem média da tontura, deve dar dor muscular, às vezes dá calafrio, aquelas coisas. Então começou, não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus. E ainda que seja diagnosticado como o caso do Márcio, mas Deus vai e faz a obra. Hoje ele já fez o novo exame, não tem mais nada. Quer dizer, o vírus já não aparece mais, já está não reagente, já não está mais. Porque ele usou o poder de Deus, usou a autoridade do nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Nada. Então, vimos na emoção. Estou comentando aqui da saúde, entenda, comentei do medo, de que não podemos ter, do presente século, mas tem mais coisa ainda. Vamos ao livro de Êxodo, capítulo 10, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo quer dizer saída, o capítulo é o 10. O versículo é o 26. Olha que palavra profunda para nós aqui. 10, 26. Também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Irmão, não dê lugar, nenhuma unha sua deixa. Não, porque o médico disse que ia cortar a minha mão, você vai cortar meu dedo, glória a Deus. Não, Jesus, eu quero meu dedo também. Um exemplo só. Não dê. Não dê lugar ao diabo. Não dê. Nenhuma unha sequer ficará aí no Egito. Isso era o faraó representando o diabo, que às vezes quer barganhar conosco. Tá bom, eu não vou te matar não, mas vou deixar uma mancha. O pessoal diz que esse Covid deixa sequelas em algumas pessoas, às vezes neurológica, às vezes na respiratória, no pulmão, no sistema, em alguma parte deixa. Não, nenhuma unha ficará. Nenhum sintoma. Lembra da semana passada que eles entraram no fogo? Alguém estava aqui na mensagem? Que eu dei a mensagem? Eles entraram no fogo, não ficou lesão neles, irmão. Talvez você passe pelo fogo, alguns não vão passar. Alguns vão passar, talvez alguns aqui já passaram, mas nós temos que crer que nem lesão alguma vai ficar, como o Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, e Nabucodonosor se surpreendeu, quando olhou e disse, espera aí pessoal, não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Sim, majestade. Pois eu vejo 4, e o semelhante dos 4 é o filho dos homens, e não há lesão nenhuma, não há aspecto de lesão nenhuma neles, não ficou. Não pode deixar nada, meu irmãozinho. Pastor, eu tive um derrame, ficou uma sequela, então lute para que seja restabelecido. Não, só em estar vivo, eu agradeço a Deus, glória a Deus, louve, mas você pode ter mais ainda. Nós temos que crescer mais e mais no conhecimento de uma tal maneira que Paulo diz, não deis lugar nas emoções, nos sentimentos. Não vou pregar esse culto, que eu estou dando a mensagem, não é tudo igual que eu quero dar. O Davi tem um lugar, era tempo de guerra. Isso vamos ver aqui, 2 Samuel, capítulo 11. Só comentar aqui rápido. Mas não quero dar mensagem, que eu tenho outra depois. E capítulo 11, diz aí. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Era tempo de guerra, às vezes é guerra, você não tem que mandar ninguém ir, é você que tem que ir, tem situação que você não pode ficar, irmão, ora por mim, tá? Eu oro, mas você tem que ter oração. Oração de comunhão é você que tem que ter. Oração de pedir perdão a Deus é você, por mais que eu diga, Deus perdoa aquele irmão, tá bom, mas se você não falar, Deus me perdoa, ele não pode perdoar. Então era tempo de guerra e o Davi não foi. Meu irmão, tem tempo que é para orar, é buscar Deus, é guerra, tempo de consagração.
O entretenimento está muito forte aí fora. Pessoas, não, agora nessa quarentena, vamos passar o tempo, vamos fazer isso, fazer aquilo, tudo bem, desde que não seja pecado. Mas e o tempo para Deus? Você tem aproveitado para ler a Bíblia? Você tem aproveitado para dobrar os joelhos, falar com Deus, se envolver com Deus, buscar, quer dizer, ter essa comunhão com Deus? Era tempo, ele não foi. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, quer dizer, bonitona diante dos olhos, lindona. Davi olhou, olha aí, começou a dar lugar ao diabo. Era tempo de guerra e não dava, é tempo de oração, você não ora, você não se consagra, não busca, como estou numa crise no casamento, pastor, meu marido não me dá atenção, minha esposa não me dá atenção, é tempo de guerra, tem que orar. Eu estou com um filho assim, é tempo de guerra. Pastor Jaime, eu estou ganhando muito dinheiro, não tenho nem tempo de vir à igreja, é tempo de guerra, tem que tirar tempo para orar, para buscar Deus, para lutar, para se envolver. Vai aparecer, entenda, aí diz. E enviou Davi, perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã? Até aí tudo bem, o rei naquela época tinha as mulheres, hoje não, hoje o homem é marido, e a mulher é mulher de um só, até nos pensamentos, nem nos pensamentos pode entrar. Não esqueça que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração, não brinca com Deus não. Deus não vai poder quebrar o galho de ninguém, um adúltero não vai entrar lá. E não precisa adultério físico não, irmão, mental mesmo. Ele diz claramente, Mateus 5, 28, se olhar para uma pessoa e desejá-la, no seu coração você já cometeu o quê? Adultério. Quem falou foi Jesus. Então não vai entrar, se você não se arrepender. Deus perdoa por todos os pecados. Eu falo sempre do Davi, quando ele orou, que ele se arrependeu desse pecado aqui, ele disse para Deus, perdoa todas as minhas iniquidades. Eu lembro do missionário orando aqui conosco, ele disse assim, será que você está pedindo perdão a Deus? Diga, Deus, me perdoa desde o dia que eu nasci. Deus do dia que eu nasci, Deus. Foi com palavra, pensamento, ação, me perdoa mesmo, pronto. Até o que está me oculto, até o que eu não estou lembrando agora, o Senhor me perdoa. E é bom que Deus perdoa. O bom é que Deus é misericordioso e Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Mas voltando aqui, quando ele falou mulher de Urias, o que Davi deveria dizer? Que Deus abençoe esse casal. Mas não. Davi mandou chamar a senhora, fez o que não deveria fazer com ela, o que o marido faz com a esposa, que ele não era marido dela. Ela engravidou. Entenda, aí ele ficou desesperado e arrumou um plano. Manda chamar o marido dela. Chamaram assim, Urias, como é que vai a batalha? A batalha está, mas nós vamos ter a vitória. Nosso Joabe é um comandante tremendo, nossos soldados são valentes. Parabéns, você volta para a batalha amanhã, mas hoje vai para casa, descansa lá, se alegra com a sua mulher. O que ele queria? Que passasse a noite, depois a mulher estava grávida, foi aquela noite que ele veio aí, a esposa engravidou. Mas o homem era tão de Deus, que o homem disse assim, não, eu não posso ir para a minha casa, enquanto o meu general está lá comandando, os meus colegas soldados estão brigando, ele dormiu na porta do rei, o homem está aí na porta, o rapaz, não mandei você para cá, vamos vir aqui, embriagou o homem se embriagou, o homem não foi para casa, até então Davi arrumou um plano maior ainda, botou o homem na frente de uma batalha, mandou colocar na frente e ele morreu. Davi foi longe demais, deu lugar ao diabo, porque a verdade é que um abismo chama o outro abismo. Se você dá uma unha para o diabo, meu irmão, ele vai querer seu dedo, vai querer sua mão, vai querer todo o seu corpo, vai querer tudo. Ele é ladrão. Ladrão só sabe matar, roubar, destruir. O ladrão leva o que está ao alcance dele. Ele chega na casa, não, anel não gosta, pode ficar anel. Ele leva tudo. Então, quando Paulo diz, não dê, é tempo de guerra, é tempo de oração, irmão. É de se consagrar, de buscar a Deus. Entenda, não dê. Quando perguntou, primeiro, já veio, fuja daquilo. Você não pode, as pessoas se perdem. O Davi conseguiu se levantar, por quê? No capítulo 51 de Salmo, diz aqui, quando ele ficou notificado do pecado, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele errou muito, mas ele entendeu a misericórdia de Deus. Não fique na mão do diabo. Você pode ter ido longe demais. Você pode deixar a unha com ele ou pode deixar a mão toda. Você pode ter ido longe demais. A misericórdia de Deus é maior do que o seu erro. Digo sempre isso, que eu possa até ofender alguém. A família da vítima nunca vai te perdoar. Deus te perdoa. Ele disse, o que vem a mim eu de maneira alguma lançarei fora. Claro, vai pagar. Se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei, o Brasil não tem pena de morte, talvez pagaria até com a vida. Talvez pagaria até com a vida, se fosse num país que tem pena de morte. O corpo seria destruído, mas se você tiver arrependimento, o espírito vai para o Senhor.
Porque aquele homem pagou com a vida. Como é que ele pagou com a vida? Aquele homem foi para a cruz. Jesus estava ali inocente, mas os outros não. Eles estavam debaixo realmente da sentença. A sentença de Jesus foi injusta, porque ele não tinha feito nada. Ele reconheceu o homem, quando o amigo dele debochava e dizia: ei, se tu é o filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós. E eu disse: rapaz, você não tem respeito, nós estamos aqui porque merecemos, estamos cumprindo uma sentença, mas esse aqui é inocente. Olhou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo aonde? No purgatório? No paraíso. Esse é o amor de Deus, que constrange muita gente e que até irrita. Não, mas como é que pode? Ele matou, ele fez isso. Mas Deus não pode mudar a palavra. O que vem a mim, ou de maneira alguma, o lançarei fora. E foi isso que aconteceu. Meu irmãozinho, não fique na mão do diabo, não dê esse lugar a ele. Errou, hoje é dia de misericórdia, nós estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei, não tem sentença para você, terá depois da morte. Depois da morte, vem o quê? Juízo, a condenação, a sentença, o julgamento. Hoje não. Você está debaixo da Deus está esperando. Não pense você como alguns pensam. Do jeito que eu sou, Deus me usa. Do jeito que eu sou, Deus me aceita. Deus é misericordioso. Mas se você morrer desse jeito, você não vai para o céu, não. Lembra que eu falei no início? A lista que está lá em 1 Coríntios 6,17, não vai entrar. Você lembra da lista que tem no Apocalipse 21,8? Não vai entrar. Então não dê lugar ao diabo.